Então, a gente vai iniciar, então, o que seria o encontro de hoje, tá? Então, a gente já fechou a parte da revisão, e se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao que a gente já passou, fiquem tranquilos, é só mandar um e-mail que a gente tenta responder sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver agora nessa aula são fluxogramas, tá? A gente começa vendo essa parte de fluxograma, tá? E lá no finalzinho a gente vai falar de uma coisa que parece muito esse jeito de escrever de algoritmos que a gente viu agora, tá? Essa coisa de uma linguagem um pouco mais informal, tá bom? Então a gente começa vendo o fluxograma. Vocês com certeza já viram fluxograma em algum lugar. São os esquemas. Ver se eu exemplo aqui para mostrar para vocês do Google mesmo, que provavelmente vocês já viram. Vocês provavelmente já viram essas coisas em algum lugar. Então, ó, deixa eu abrir aqui. Imagem qualquer. Então, deixa eu compartilhar aqui essa imagem. Acho que estão vendo agora. Certo? Estão conseguindo ver fluxograma aí? Essa imagenzinha? Sim. Então, é uma imagem que determina uma sequência de passos, né, que você deve ser feita para fazer alguma coisa. Nada mais é do que uma forma um pouco mais visual de fazer o nosso algoritmo, tá? Então, aqui seria uma imagem que representa a verificação, né, de conserto de uma lâmpada. Então, você começa aqui, a lâmpada não funciona, então a gente vai resolver esse problema. Aí você fala, a lâmpada está plugada? Não. Aí você pluga a lâmpada, tá? Aí, teoricamente, você teria que voltar aqui para o começo. A lâmpada continua não funcionando? Então, você verifica se ela está queimada. Se ela está queimada, você troca, e se não, você compra uma lâmpada nova. Então, nesse caso aqui é uma coisa simples, tá? E a parte... Vou voltar aqui. A parte diferente é que cada símbolo, cada figura desse fluxograma, é uma ação específica, tá? Então, você tem que fazer símbolos específicos para cada coisa que você quer fazer. Eu não sei se vocês viram que nessa imagem tinha cores diferentes, tinha forma para cada quadradinho, tá? Então, é mais ou menos o que a gente vai ver de uma forma um pouco mais simplificada na aula de hoje, tá? Existem muito mais símbolos do que o que a gente vai ver hoje, tá bom? Mas, pelo menos, a gente vai ver o básico para conseguir ler esses... E fazer também, né? Fluxogramas básicos, tá? Só deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vocês estão com a câmera agora na apresentação de novo? Não. Não? Vou ver o que deu errado aqui. Vou fazer de novo, então. Bom, agora eu voltei de novo aqui para a apresentação. Vocês continuam vendo a apresentação? Isso, tá no PowerPoint agora. Tá, fechou. Então, a ideia é que são esquemas análogos, ou seja, iguais aos vistos anteriores, porém um pouco mais visual, tá? E a gente consegue também, teoricamente, se comunicar com esse fluxograma com qualquer pessoa, porque ela não depende, né? A visualização, ela não depende da linguagem em português. Tá? É claro que o que a gente vai escrever dentro daqueles símbolos, né, daquelas setinhas, então, o que a gente vai escrever aqui dentro, tá? É claro que às vezes pode ser, tá? Uma mensagem em português, tá? Mas ele talvez não entenda o que significa essas coisas, mas ele consegue, através da linguagem dos símbolos, ver o que está acontecendo, porque esses símbolos, eles são, né, teoricamente, o mesmo para todo mundo, tá? Então, ele permite a visualização por completo do algoritmo, tá? Para você entender o que está acontecendo em cada etapa e o que está sendo feito em cada etapa, tá? Aí eu coloquei aqui, é claro que essas análises podem ser feitas também, né, pela
pela escrita, né, pela ideia lá dos algoritmos escritos que a gente estava fazendo, escrever, ler, variável, tal, tá? Mas assim, às vezes fica um pouquinho mais fácil. Então é uma alternativa que a gente também precisa aprender para que às vezes a gente pode encontrar no meio do caminho, né? Vocês de engenharia da computação provavelmente vão usar isso mais para frente também, tá? Mas é claro que a gente vai ficar um pouco mais preso, né, na linguagem de programação em si, que a gente vai ver que no caso é a C, tá? Às vezes a gente não vai precisar ficar preso muito nesse fluxograma. Geralmente a gente faz o fluxograma ou essa ideia de algoritmos numa etapa inicial, para a gente ter a ideia do algoritmo, da visão, né, do algoritmo geral, antes de começar a programar, para ver se todos os passos estão sendo feitos direito, tá? Então, isso aqui geralmente é uma ideia inicial que a gente faz antes de começar a fazer qualquer coisa na programação mesmo, tá? Então, ó, a gente vai ver aqui os símbolos do fluxograma. Eu vou destacar aqui quais são os mais importantes, tá? Que a gente vai ver, a gente não vai ficar vendo todos eles, tá? Mas vamos lá. Então, ó, esse daqui, o seu fluxograma sempre vai começar por uma coisa com esse símbolo, tá? Ele representa o início ou o fim de um fluxograma. Então, a ideia é que o seu fluxograma sempre vai começar ou terminar nesse símbolo aqui, tá? Esse outro símbolo aqui, que é um retângulo meio que deformado, vamos dizer assim, que não é regular, ele indica o inserimento manual de informações. Então, como assim? É como se a gente colocasse, é como se fosse aquela ideia de ler informações digitadas pelo usuário. Então, sempre que você tiver esse símbolo, aqui dentro você vai ter, por exemplo, ler a variável x ou a variável y, tá? Então, isso aqui seria o inserimento manual, tá, de informações no seu programa. Estou falando de programa aqui porque a gente está representando sempre um programa por trás, mas pode sempre ser qualquer sequência de passos, tá bom? Não necessariamente o fluxograma serve só para computação, mas como o nosso foco aqui é programação, a gente está imaginando que é um programa que vai rodar mais para frente, tá? Então, só deixa eu começar aqui. Opa. Aqui, então, é como se fosse o início ou o fim, tá? Nesse quadradinho, ele teria informações manuais, então, ler alguma variável ou digitar alguma variável, tá? Isso daqui seria a indicação, o próximo, né? O próximo símbolo seria a indicação de um processamento de informações. O que seria um processamento de informações? No nosso caso, que a gente viu agora, é como se fosse o cálculo que a gente fez, por exemplo, naquele caso dos anos, é como se fosse isso daqui, ó. Anos era a idade, né? Dividido por 365. Então, isso aqui é um processamento que a gente está fazendo dentro do nosso programa. Então, geralmente, o processamento é uma sequência de passos que o computador precisa fazer. Então, resumindo para a gente, por enquanto, é como se fosse uma conta, tá? Vamos lá. Isso daqui é a exibição de uma imagem, tá? Então, esse símbolo aqui é de uma imagem, não, desculpa, de uma mensagem. Então, é como se fosse aquele campo nosso escreva. Então, se a gente fizer isso daqui, nosso programa apareceria a mensagem escrito oi, por exemplo, tá? Esse losango deitado aqui é o bloco que define a tomada de decisões. Então, é como se daqui a gente pudesse seguir por um passo ou por outro, dependendo da situação que a gente tem aqui. No nosso caso, é como se a gente tivesse naquele exemplo do delta. Delta é menor que zero. Se delta é menor que zero, se for sim, né? A gente mostraria uma mensagem. Então, eu estou tentando aqui, ficou horrível, mas estou tentando fazer isso aqui, tá? Então, a gente colocaria uma mensagem, tá? Que não tem solução. Lógico abreviado aqui, enfim. E, por exemplo, se delta não for menor que zero, você tem uma sequência de outras coisas que você pode fazer, que no caso aqui você continuaria o processamento, tá? Do teu algoritmo, do teu fluxograma aqui, que eu não vou especificar aqui, tá? Então, isso aqui seria a decisão, tá? Então, você tem uma coisa ou você tem outra. Tem essa tomada de decisão. Eu não sei se vocês lembram que no exemplo que eu mostrei da lâmpada, ele apareceu esse losango, tá? Ele apareceu lá, tipo, tá conectada? Aí sim e não, tá? Então, tinha ações que você precisava seguir
dependendo se essa coisa fosse verdadeira ou falsa, tá? Então, por isso que tinha essas duas setinhas aqui. Então, sempre que tiver uma coisa de decisão, a gente vai colocar esse losango aqui, tá? Esse daqui a gente não vai usar muita coisa por enquanto, tá? Eu acho que mais pra frente também não deve usar, então só estou apresentando o fluxograma para vocês, a gente não vai usar tanto assim, mas é um bloquinho que define quando um dado precisa ser modificado, tá? Então, mais para frente, quando a gente entrar em casos de repetição, você vai ver que em alguns dados precisarão, né, ser modificados no meio do processo, tá? Fica difícil agora a gente dar um exemplo desse daqui, mas quando a gente chegar lá na frente, quando a gente chegar aqui, tá? A gente já vai estar vendo programação em C, tá bom? Então, quando a gente chegar na programação em C, eu dou exemplos desse bloquinho aqui, tá? Então, por enquanto, como a gente está na parte básica de fluxograma, fica difícil a gente colocar algum exemplo desse daqui sem ter a menção dessas duas funções aqui, tá? Mas fiquem tranquilos que mais para frente a gente vai conseguir fazer, mas isso aqui representa que o seu fluxograma precisa mudar algum dado ou ajustar ou mudar, fazer uma mudança de variável antes de continuar, tá bom? Isso daqui é um processo pré-definido. Como assim um processo pré-definido? Vamos imaginar que você já fez, por exemplo, um fluxograma que representa as soluções de uma equação de segundo grau, que foi mais ou menos o que a gente começou a ver lá. Aí vamos imaginar que você está em um problema, em um outro problema, que aí você chega, né, você está fazendo o seu fluxograma, e você chega em um momento que aqui você precisa resolver as suas soluções em segundo grau. Poxa, mas você já fez um fluxograma antes que ele descreve exatamente o que precisa ser feito. E esse fluxograma não é pequeno, mas ele já está feito. Então, ao invés de você repetir esse processo inteiro aqui em outros diagramas, você simplesmente coloca esse símbolo aqui, você simplesmente coloca esse símbolo aqui, meio que fazendo referência, tá? Fazendo menção que aqui vai rolar tudo aquilo que você já fez naquele outro fluxograma. Então, é como se fosse uma referência, tipo, é como se fosse um recorte e cole, tá? Então, você recorta todos os desenhos, né, de fluxogramas que estão lá e coloca aqui, tá? Então, é como se fosse uma abreviação, tá? Uma referência a uma coisa que já está feita. Então, por isso que é um processo pré-definido. Ele já foi definido antes de fazer esse fluxograma. Então, ele já foi feito antes, tá bom? Esse conector é como se fosse um desses daqui, tá? Mas ele é um conector que ele não tem uma ação vinculada a ele, tá? E geralmente ele é usado, a gente não vai usar tanto esse daqui também, mas ele é usado geralmente para fazer o link de coisas que estão muito longe entre si, tá? Então é como se a gente tivesse aqui uma coisa que levasse desse para esse, tá? Direto, por algum caso, por algum motivo, tá? Então a gente usaria esse conector aqui, tá? Mas esse conector ele não tem função específica, ele é como se fosse um desses quadradinhos aqui, como se fosse um desses outros quaisquer, só que sem instrução alguma, sem função nenhuma, tá? Então ele é só um conector mesmo, tá? E as linhas, poxa, as linhas são feitas para fazer a conexão nesses símbolos de fluxograma. Então, é exatamente essas flechinhas aqui que a gente colocou aqui. Tá? Ela define a sequência de passos que você precisa tomar. Então, sempre precisa sair de um lugar e ir para outro. Então, por isso, você nunca pode deixar um símbolo de um fluxograma perdido. Ele sempre tem que ser uma setinha entrando nele ou saindo. Tá? Então, a seta serve para ligar o seu fluxograma para fazer o sentido, ou seja, fazer o fluxo do seu desenho, tá bom? E é basicamente isso que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Para vocês verem, eu vou até abrir esse site aqui. Eu usei um exemplo para a gente fazer cadê? Um exemplo de equação de segundo grau, tá? Eu usei esse site aqui. Opa. Eu vou até abrir esse site aqui
para vocês verem como funciona, tá? E aí, sempre que vocês precisarem fazer um fluxograma, vocês podem abrir por ele. É um programa de graça, tá? Não precisa pagar nada. Ele tem a versão paga, mas o que ele faz na parte gratuita já é suficiente para a gente, tá? Então, eu vou abrir aqui, só para a gente entender mais ou menos como funciona. E eu vou permitir aqui que vocês vejam o que eu estou fazendo. Espera aí. Então, área de trabalho aqui. Não, obrigado. Vocês estão vendo já o que nessa página? Sim. Sim? Então, ó, para vocês verem, eu coloquei aqui um programinha, fiz um fluxograma, tá? Vocês podem entrar aqui com qualquer conta, tá? Com uma conta de Gmail também, então é mais fácil de criar conta, tá? E aqui, eu criei um fluxograma, deixa eu esperar carregar aqui, opa, que você consegue verificar aqui, ó, o meu fluxograma é somente a verificação, tá? A verificação se essa equação tem duas soluções, ou se essa equação tem solução ou não, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é puramente a análise do delta, tá bom? Então, ó, aqui para você ver quantos símbolos existem no fluxograma, tá? Não sei se são somente esses, não sei se tem mais, tá? Mas existem muito mais aqui símbolos do que está colocado aqui, tanto no PowerPoint quanto aqui no livro único, tá bom? Mas os mais importantes, os mais básicos, com certeza são esses daqui, é o que a gente vai pegar por enquanto. Mais para frente, se vocês precisarem ver também uma continuação do fluxograma, provavelmente vocês vão ver esses outros símbolos, tá bom? Mas, ó, lembra que no início é sempre esse símbolo aqui, tá? Que ele chama aqui de exterminador, tudo bem. Aí aqui, eu vou criar um processo de criar a variável. Então, eu vou criar aqui a variável real A, a variável real B, a variável real C, assim como o real delta e o real x1 e o real x2, tá? Então, isso aqui é o processo de criar variáveis. Então, eu estou fazendo pelo símbolo do retângulo, que o retângulo é um processo, ou seja, a parte que o computador está fazendo sem auxílio externo, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, ler o valor de A. Ó, desculpa, vou mostrar aqui uma mensagem, inserir valores dos coeficientes, digite o valor de A. Então, isso aqui, esse símbolo, que está onde? Perdi ele aqui. Está aqui, ó. No caso aqui ele chama de display, ou seja, é o que vai mostrar, é uma mensagem que vai mostrar para quem está no seu programa, tá? Então, isso aqui seria uma mensagem, tá? Aqui seria o inserimento de valores manuais, tá certo? Então, aqui, ó, entrada manual de valores. Então, a gente vai digitar qual é o valor de A. A mesma coisa aqui, ó, digite o valor de B, é uma mensagem, ele vai aparecer escrito, ler o valor de B, mensagem, valor de C, ler o valor de C. Aí aqui eu estou calculando o valor de delta. Aí lembra que delta é essa coisa aqui, B ao quadrado menos 4AC. E aí depois que a gente calcular o valor do delta, lembra que esse cálculo é um processamento, então eu estou fazendo aqui pelo retângulo. E aí a gente vai ver se o delta é negativo ou não. E aqui a gente vai ter que tomar uma decisão. Se o delta for negativo, faz uma coisa. Se o delta for negativo, faz outra. Então, aqui, ele mesmo já colocou esse sim e esse não, tá? Entendendo que essa coisa aqui, ó, é um símbolo de decisão, é um símbolo de condicional. Então, aqui vai aparecer caso seja sim, uma parte do nosso fluxograma, caso seja não, outra parte. Então, se for, aparece a mensagem aqui, eu coloquei que aparece a mensagem, como delta é negativo, não existem raízes. E aí acaba o nosso programa. Se o delta não for negativo, quer dizer que o delta não é negativo, logo existem raízes. Não sei quais são, não era o objetivo desse programa que eu inventei aqui, tá? Mas tá aqui. Depois que você concluiu e mostrou a mensagem que não existem raízes, que existem raízes, desculpa, o seu programa também termina. Então, ó, o que você precisa entender é que ele sempre começa e termina
nesse redondinho aqui, tá? Retângulos direitinhos, bonitinhos, são processamento, ou seja, coisas que o computador faz, tá? Outro retângulo aqui. Esse retângulo meio torto são leituras manuais de informações. Pensa que são valores que você digita para o seu computador, tá? E esse símbolo aqui, que eu não sei nem definir o que é, um losango meio... que um lado é losango e o outro lado é retângulo, tá? São valores de mensagem, tá? E esse daqui também vai ser super importante para a gente, que é a tomada de decisão. Sempre vai sair um sim e um não, tá? Lógico que não precisa ser sim e não, tá? Que ele deixa até alterar aqui, ó. Deixa até alterar aqui a mensagem que você coloca, mas ele, por padrão aqui, ele já colocou sim. Como vocês provavelmente vão precisar usar esse programa ou algum específico, para usar esse programa é só arrastar o bloco que você quer para cá, tá? E puxar as linhas, tá? Então, você consegue puxar a linha aqui de cada vértice que você precisa, tá? Aqui ele deixa até, ó, ter uma terceira opção, tá bom? Tá? Então, você consegue tirar aqui, ó, várias setinhas, não só dos vértices de qualquer lugar, tá? Então, é só puxar o que você precisa, tá? Então, só puxar aqui o bloco que você precisa. Para ligar, é só puxar aqui e ligar onde você quiser. Então, por exemplo, eu posso ligar esse daqui aqui, se for interessante para o meu fluxograma. Nesse caso não é, né? Óbvio, tá? Mas é só puxar e ligar em qual você queira, tá certo? E esse programa também permite, como eu vou pedir para vocês fazerem coisas aqui, esse programa também permite que você faça o download. Então, você vem aqui no compartilhar, no publicar, e aqui você escolhe documento completo em PDF, tá? Como eu já publiquei aqui, ele já aparece aqui embaixo, tá? No caso de vocês, provavelmente vai aparecer aqui para você fazer o download, aí você clica aqui no PDF, e ele já vai fazer aqui, ó, o download do arquivo que você acabou de fazer em PDF, tá? Então, como eu vou pedir para vocês fazerem alguns fluxogramas, vocês provavelmente vão poder me entregar somente esse arquivo, tá? Lógico que essa entrega não precisa ser feita usando esse Lucidchart aqui, pode ser feito com qualquer outra coisa e manualmente também, tá? Mas assim fica muito mais fácil, tá? Já fica bonitinho, tá? Então eu aconselho que vocês usem ou esse site ou algum outro site equivalente, tá bom? Mas pode ser, obviamente, que manual, tá certo? Então a única coisa que vocês precisam nesse momento é entender os símbolos principais que a gente vai usar, tá? Que no caso foram aqueles que eu usei aqui nesse exemplo, tá? E, deixa eu ver, aí. Voltou aí pro PowerPoint? Sim. Tá. Sim. E, cara, só entender esses símbolos aqui e fazer o fluxograma. O fluxograma vai ser exatamente os mesmos processos do que o que a gente fazia até agora, tá? Então, ó, para vocês fazerem, como eu falei que ia ser rapidinho, para vocês terem uma ideia, já vai acabar daqui a pouquinho. Então, ó, como eu falei que eu usei o Lucidchart, mas você pode fazer qualquer outra coisa. E aqui eu mostrei para vocês um fluxograma de um programa que testa se a equação tem raízes ou não, tá? Nesse caso aqui, só foi um teste se tem raiz ou não, não foi o cálculo, tá bom? O que eu quero que vocês façam agora? Um fluxograma, e eu já explico o que é esse pseudocódigo, tá? De um programa que testa se uma equação de segundo grau tem duas, uma ou nenhuma raiz. Qual que vai ser a diferença? Vai ser a mesma coisa que a gente fez agora, tá? Só que... Opa, vocês não estão vendo isso, tá? Então, eu vou fazer aqui mesmo. Então, lembra que no meu caso tinha o delta? E eu coloquei aqui se o delta era menor que zero e se o delta era maior ou igual a zero. Como eu quero que vocês façam agora um teste para saber se tem duas, uma ou nenhuma, você vai ter que fazer também um caso em que o delta é igual a zero e outro caso que o delta vai ser maior que zero. Então, lembra que se o delta for menor que zero, não tem raiz, então tem nenhuma raiz. Se o delta for igual a zero, tem uma raiz. E se o delta é maior que zero, tem duas raízes.
Então, a única coisa que vai mudar do exemplo que eu fiz vai ser o finalzinho, tá? Aí você aqui vai mostrar essa mensagem. Então, lembra que essa tentativa aqui desse símbolo é aquele símbolo de mensagem. E depois que faz isso, o programa já acaba, tá? Então, seria o fim aqui. Aqui também seria o fim. E aqui também seria o fim. Então, para esse primeiro Professor, exemplo... Oi, diga. ao invés de escrever 3 fins assim, pode fazer um fim só e ligar os 3 no mesmo fim? Fica melhor assim, sabe por quê? Ah, Se você voltar para cá, esse fim, ele só precisa ser ligado para um. O que você está querendo fazer é isso daqui? era. Aí É liga isso? todos em um só. Eu preciso ver se isso, no conceito de fluxograma, não existe um problema, porque, de acordo com o que eu pesquisei, né, o fim, o início, ele precisa ser ligado uma vez só, tá? É claro que para efeito de compreensão é a mesma coisa, tá? O que você falou é isso daqui. Mas eu preciso ver se nos conceitos de fluxograma a gente pode permitir que um fim só seja ligado mais de uma vez, tá? Aham. Por via das dúvidas, não faça. Como tipo, você vai fazer no computador, inclusive você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V também, o programa também permite. Então o programa permite que você selecione isso, aperte Ctrl+C, e quando você fizer Ctrl+V, ele vai criar um exatamente igual aqui com o que tinha escrito antes, tá? Inclusive com blocos inteiros. Se você quiser copiar esse bloco inteiro, você seleciona esse bloco inteiro e copia e cola, e ele vai copiar exatamente isso daqui, tá bom? Então, como é feito pelo computador, você não vai ter tanto mais de trabalho de fazer 3 vezes, tá? Mas eu vou pesquisar isso daí e eu vou ver se para o conceito de fluxograma existe problema em ligar mais de uma vez o fim ou o início, tá bom? Mas, Beleza. pelo que eu vi, tinha que ser separado. Mas qualquer coisa, eu respondo lá no AVA. Se eu não responder nada, faça assim, tudo bem? Se eu responder alguma coisa, quer dizer que você pode fazer assim, tá certo? Se eu não responder nada, quer dizer que você não pode, tá certo? Então, Certo. provavelmente, assim que acabar a aula, dá uns 20 minutinhos, eu respondo lá, tá? Quem foi que perguntou? Eu, Henry. Henrique, tá, que aí eu respondo lá para você. Na verdade, eu respondo para todo mundo, né? Mas aí eu, Uhum. eu falo com você lá. Então, vamos lá. Essa vai ser a primeira tarefa, que é basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês, só que aí com esse finalzinho. Então, já estou meio que dando o caminho andado para vocês, seria só para vocês aprenderem a mexer isso, tá bom? O segundo fluxograma vai ser, lembra essa tarefa que vocês têm que fazer também, cadê? Aqui, de fazer um algoritmo que transforma a temperatura Celsius em Fahrenheit. Aqui a gente vai fazer algoritmo, e aqui a gente vai ter que fazer em fluxograma, tudo bem? Então isso aqui é para fazer com o fluxograma. Tá? Eu já falo o que é esse pseudocódigo também. O 3 também é para vocês entregarem, tá? Um fluxograma e pseudocódigo de um programa que transforma de quilômetro por hora para metros por segundo. Para quem não lembra como transforma, eu aconselho que vocês pesquisem, tá? É só uma continha rápida, mas aí vocês também meio que exercitam a ideia de pesquisar caso vocês não saibam fazer, tá? Se alguém tiver dificuldade também nessa transformação, é só perguntar, tá? Mas acho que não vai ter tanto problema assim, não. E no quarto, um fluxograma. Esse daqui provavelmente vai ser o que vai dar mais trabalho para vocês. É um fluxograma que calcula aqui, tá? Não é só para mostrar se tem ou não. Um programa que calcula as raízes de uma equação de segundo grau. Então, teoricamente, aqui é muito parecido o começo, tá? Mas o final, aqui você continua. Aqui, como não tem raiz, termina aqui mesmo. Opa! Aqui, como não tem raiz, termina aqui mesmo. Aqui, como tem uma raiz, teoricamente você vai ter que agora fazer um processamento aqui para descobrir como calcula essa raiz, tá? Como vocês vão ter feito já esse primeiro, vocês podem aproveitar tanto o arquivo quanto o papel que vocês estiverem fazendo. Lógico que eu aconselho fortemente que vocês usem isso daqui, tá? Então vocês podem aproveitar o arquivo para terminar isso daqui, tá? Então não vai dar tanto trabalho assim, tá bom? Então aqui também
Depois que você descobriu que tem duas raízes, você vai ter que fazer aqui o processamento para descobrir, no caso aqui, x1 e x2, porque são duas raízes, tá? Aqui, como só tem uma raiz, você pode chamar de x ou de x1, tanto faz, tá? Então, você vai ter que aqui fazer mais um pedaço para descobrir, para calcular quem que é o x1. E aqui, a mesma coisa para calcular quem que é o x1 e quem que é o x2. Depois que você faz isso, sim, acabou. Lógico, né? Você tem que exibir quem que é o x1. Você tem que exibir aqui quem que é o x1 e o x2. E aí você acaba. Eu não vou colocar aqui porque não vai ter espaço. Tá? Mas aí você acaba. Então, calcula e exibe. Lembra que essas duas coisas são diferentes. Essa coisa aqui ele calcula, mas não mostra para ninguém. Você pediu para ele calcular, ele calculou. Tá? E aqui você está falando para ele mostrar o valor que foi calculado aqui antes. Tá bom? Então, o quarto, que é o mais trabalhoso aqui, seria um fluxograma e um pseudocódigo. Também falo o que é esse pseudocódigo, tá? De um programa que calcula as duas raízes. Então, é basicamente o primeiro com uma coisinha a mais aqui no final, tá bom? Se vocês forem tentar fazer desde o começo, o primeiro e o quarto, ele vai dar mais trabalho, mas você consegue aproveitar o primeiro com o quarto, tá? Agora, o que é esse pseudocódigo? O pseudocódigo é exatamente o que a gente fez. Acho que eu apaguei aqui. Não apaguei. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. Cadê? Aqui, tá? Escrever um pouco em linguagem natural, em linguagem um pouco mais intuitiva, tá? Só que qual que é a diferença? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Qual que é a diferença do pseudocódigo para aquela coisa mais intuitiva? O pseudocódigo ele tem um pouco mais de regra. Ele é considerado uma linguagem de programação um pouco mais evoluída do que a linguagem natural, tá? Ele é chamado de Portugal, tá? Português porque tem português, tá? Ele é uma mistura de português. E esse Gol, eu pesquisei, ele tem influências dessa linguagem de programação e dessa linguagem de programação. Então, o Go é daqui e o L do Pascal daqui. Tá? Então, ele tem algumas influências dessas duas. Então, ele é um misto de português com linguagem de programação específica, tá bom? Então, tem até um site, depois vocês procurem, acho que é Portugal Studio. Eu não sei se ele é gratuito, tá? Eu não cheguei a ver se ele é gratuito, mas ele é um site que te ensina meio que a fazer programações somente com esse pseudocódigo, somente com Portugal, tá? Mas vamos lá. Ele é exatamente o que a gente estava fazendo antes, tá? Muito parecido mesmo. E quais são as maiores mudanças? No final de cada linha, a gente vai começar a colocar ponto e vírgula para indicar que aquele é o final de uma linha. Eu não sei se vocês lembram, teve uma linha lá no começo que eu coloquei um ponto e vírgula e eu tirei depois, porque a gente não tinha visto aquilo ainda, tá? Mas é meio que um vício. Todo final de linha você tem que colocar ponto e vírgula para dizer que aquela linha terminou ali, tá? Então é a única diferença. Então, se a gente for aqui fazer, sei lá, vamos fazer aqui um exemplo, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, ó. Eu coloquei aqui um exemplo. Esse exemplo é o que tem no livro único de vocês, tá? Tem uma coisa aqui que eu vou corrigir, tá? Mas a gente já comenta. Então, ó, veja que no final de cada linha ele coloca ponto e vírgula, tá? Justamente para dizer que aquela linha terminou ali, tá? Isso daqui vai ser uma coisa básica quando a gente estiver falando de linguagem de programação, porque o computador vai precisar saber que aquele comando terminou aqui. Então, ó, o que seria isso daqui para o nosso programa? Seria a declaração de variáveis, tá? Nesse caso aqui ele não declara qual é o tipo de variável. Ah, não, ele fala aqui, real, tá? Ele só falou no final. Tá? Então ele está falando aqui qual é o tipo de variável que tem o valor 1 é uma variável, o valor 2 é uma variável, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então são 6 variáveis que ele coloca, todas essas variáveis são variáveis de números reais, tá certo? E aí ele coloca que todos esses tipos são reais. E aí isso daqui significa que a declaração de variáveis terminou ali, tá? Vocês vão ver que a programação de verdade, de fato, você poderia continuar aqui, ó. A próxima linha você poderia continuar aqui, tá? E aí a próxima linha você poderia continuar aqui, escreva. Só que aí você poderia fazer tudo isso numa linha só, tudo isso numa linha só, e o que determinaria o final da linha seria isso, só que ficaria horrível de ler, de ver, tá? Então é por isso que a gente faz linha por linha para ficar um pouco mais visual, tá? Então, uma das regrinhas que a gente vai começar a ver
que a cada final de linha você tem que colocar ponto e vírgula. Tem algumas exceções, mas aí as exceções a gente vai ver depois. Por enquanto não tem exceção, por enquanto todas as linhas tem que terminar com ponto e vírgula, tá? Que mais? Qual é a correção que eu vou fazer aqui? Ele colocou o início aqui, e eu não colocaria o início aqui, eu colocaria o início aqui, porque esse é o início do seu algoritmo. É a única diferença, tá? Eu colocaria o início lá no começo mesmo, tá? Tudo isso aqui está abrindo o seu algoritmo, e aqui o final. E eu também colocaria lá no final ponto e vírgula, tá? Mas vamos lá. Aí quais são as outras diferenças? Agora sempre a gente vai colocar em leia e escreva, desculpa, só em escreva, as aspas, tá? Que representa que ele vai aparecer exatamente o que está escrito aqui, tá? Então, ó, vamos tentar entender o que está acontecendo nesse Portugal aqui, vamos dizer assim. Ele começa, aqui é o nome, tá? É o nome do seu programa, tá? Então, o nome do programa que ele deu aqui é como se fosse, tipo, quando você termina o seu Word e ele pede para você dar um nome para o seu arquivo. Ele colocou que esse negócio aqui chama cálculo operadores, tá? Então, aqui vai ser a declaração de variáveis, então por isso que ele coloca var aqui. Então, a declaração de variáveis, ele começou, aqui a declaração de variáveis, todas essas variáveis são variáveis reais, tá? E agora, o que ele vai escrever? Ele vai escrever uma instrução para quem está vendo, para quem está usando esse programa. Ele vai colocar escreva, ou seja, mostre o valor para quem está vendo, ele mostraria isso na tela, digite o valor 1. Então, ele mostraria a mensagem e lê, ou seja, leria, né, o valor que a pessoa digitaria. Tá? Então, uma pessoa que está vendo lá a tela do computador, ele veria, isso aqui ficou muito pequeno, ele veria uma mensagem lá, digite o valor 1. Não tem 2 pontos, não tem 2 pontos. Então, ele aparece exatamente o que está escrito aqui. Como não tem 2 pontos, não vai ter 2 pontos aqui. Então, é como se aqui não vai aparecer, obviamente, o cursor, tá? É como se aqui aparecesse o cursor para você esperar o valor digitado, tá? Então, se eu digitar o valor 2, o que ele vai fazer? Ele vai salvar esse valor 2, valor 2 não, né? Ele vai salvar o número 2 dentro da variável 1, tá? Valor 1, tá certo? Aí vai acontecer a mesma coisa aqui, digite o valor 2, então ele vai para uma outra tela, mandando digitar o valor 2, e vai ficar esperando você digitar. Então, é como se você digitasse 5. Então, até agora, o valor 1 está sendo igual a 2, e o valor 2, se eu digitar aqui 5, então é isso que o computador está entendendo. Então, agora ele vai para a próxima tela. Qual é a próxima tela? Ele vai estar fazendo isso daqui. Então, ele não vai mostrar nada. Ele, dentro lá do processador dele, ele vai estar fazendo o valor da variável soma, o que vai ser agora? O valor 1 mais o valor 2. Então, ele não vai mostrar isso para a gente, tá? Então, ele vai lá calcular o valor 1 mais o valor 2. Então, ele vai calcular 7 e vai guardar nessa soma. Ele não vai mostrar para a gente. A mesma coisa vai acontecer no subtração. Valor 1 menos valor 2. Então, 2 menos 5 no subtração, ele vai ter valor menos 3, ele vai guardar, está lá guardado, ele não está mostrando para a gente. A mesma coisa com multiplicação, ou seja, a variável que ele chamou de multi, vai ser valor 1 vezes o valor 2. Então, 2 vezes 5, ele vai guardar lá o valor 10. Então, o div, a mesma coisa, valor 1 dividido por valor 2. Então, valor 1 que é 2, dividido por valor 2. Então, 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Na verdade, não é vírgula, tá? Só para vocês começarem a entender. Até agora não, né? A partir de agora, sempre que a gente colocar vírgula em programação, vai ter que ser ponto, tá bom? Então, é como se fosse o sistema americano, tá? Como foram eles que desenvolveram a programação. Sempre que a gente quiser colocar decimal em programação, a gente vai ter que colocar ponto ao invés de vírgula, tá bom? Então, o valor da variável div vai ser 0,4, tá? Aí agora aqui ele vai escrever, a soma é tal coisa. Essa vai ser a primeira diferença aqui, ó, tá? O que ele vai fazer? Ele vai escrever exatamente essa mensagem, tudo que está entre parênteses. Então, ele vai escrever a soma é 2 pontos. E aqui, ele vai fazer aparecer a variável que a gente está indicando aqui. Então,
ele vai aparecer essa mensagem e depois ele vai mostrar qual é o valor dessa variável, só o valor, tá? Ele não vai escrever soma. Então, ele vai escrever o valor, no caso aqui, o nosso valor da soma é 7. Então, essa mensagem traduzida para a tela do computador, o que a pessoa veria, né, seria isso daqui. A soma é 2,7. Então, a soma é exatamente o que está escrito entre aspas, e logo depois o valor dessa variável. Na próxima tela, ele mostraria, né? Então, a subtração é, 2 pontos, e o valor da subtração, menos 3. Então, essa aqui seria uma outra mensagem que ele mostraria depois. A mesma coisa com isso e a mesma coisa com isso. Então, aqui, quando você quiser exibir alguma mensagem, a diferença principal do que a gente estava fazendo antes é que a gente pode colocar agora a exibição de valores de variáveis aqui. Se a gente não tiver valor de variável, então se a gente quiser escrever só oi, a gente só escreve oi aqui. Mais nada, fechou. Tá? Então isso aqui ele vai falar oi. Agora, se a gente quiser escrever aqui, por exemplo, a soma é 7, então a gente vai escrever aqui, escreva soma, 2 pontos, fecha as aspas, opa, fecha só as aspas, não os parênteses, então vou apagar aqui. Aí, depois que fechou as aspas, tá? Vírgula, e o nome da variável que você quer colocar, tá? E aí sim você fecha o parênteses da função escreva, tá? Então, a variável aparece depois de fechar as aspas, tá? Então, ele vai mostrar soma, 2 pontos, o valor da variável logo depois aqui, tá? Mas a indicação da variável ocorre depois de fechar as aspas, tá certo? É a única diferença do que a gente estava vendo antes entre os algoritmos em linguagem mais natural e o que a gente chamou de pseudocódigo, tá? Então, lembrem, sempre terminem as frases em ponto e vírgula, tá? E se tiver que exibir alguma variável, pode fazer isso. Se você quiser escrever somente o valor da variável, então, se você escrever só isso, aí você não coloca aspas, tá? Não precisa colocar aspas, porque isso aqui, ele só vai exibir o valor, sem mensagem nenhuma, tá? Então, ele vai responder qualquer 7. Então, ele só vai responder 7. Vai aparecer um 7 seco, sem mais nada escrito, tá bom? Então, se você quiser exibir alguma mensagem junto, coloque entre aspas antes disso daqui, tá? É a única diferença, tá certo? E aí lá no final eu também colocaria ponto e vírgula aqui, vocês vão ver por que depois, tá? Porque depois a gente vai continuar escrevendo ponto e vírgula aqui. Então só para não perder o costume, eu vou sempre colocar ponto e vírgula lá no final, tá bom? Então fora isso é muito, muito, muito parecido com o que a gente estava vendo. Eu acredito que vocês não vão ter tantas dificuldades em adaptar aquilo para essa nova linguagem, tá bom? Então vamos resumir aqui o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam entregar para a próxima aula. Basicamente está tudo aqui. Tá, então vamos lá, deixa eu limpar tudo aqui. Não é aqui, é aqui. Apagar. Tá tudo aqui, tá? Então, lembra que eu falei para vocês entregarem isso daqui? Ó, faça um algoritmo para encontrar as soluções reais e faça um algoritmo que transforme Celsius em Fahrenheit. Já que a gente está vendo pseudocódigo, ao invés de fazer em algoritmo, que foi o que eu pedi no começo, já faz em pseudocódigo, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Então, ó, o que eu pedi lá no começo está exatamente aqui, ó, tá? Então, são essas duas coisas que são obrigatórias, que estão lá no começo. E aí, para a gente praticar fluxograma, a gente faz também, lógico, o 2 e o 4 com fluxograma, mas o 3 também com fluxograma e pseudocódigo. Lembra que o 1 e o 4, as duas se tratam de equação de segundo grau, então você vai aproveitar bastante coisa, tá? Com isso. E você vai precisar só escrever o pseudocódigo, que são 4 exercícios só, que vocês... 4 exercícios só não, né? São 8, na verdade, né? Porque é um fluxograma e um pseudocódigo. Mas você vai aproveitar bastante coisa. E esses dois aqui são super rápidos, tá? Vocês não vão demorar muita coisa para fazer, não. Tá bom? Se estiverem encontrando qualquer dificuldade, pode mandar e-mail, cara. Pode mandar mensagem no AVA sem problema nenhum. Tudo bem?
mas a parte nova para essa aula fecha aqui. Então, agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, qualquer outra coisa, é só perguntar aí, que por enquanto já fechou. Tá? Então, se vocês quiserem sair, se vocês quiserem sair da reunião, já estão liberados. Se quiserem ficar para tirar dúvida, estou aqui. Tá? Podem perguntar. Ô, professor, esses pseudocódigos, pode fazer no computador ou você prefere que faça no papel? Não, pode fazer tudo no computador, cara. Pode fazer tudo no computador sem problema nenhum. Tá? Beleza. Fiquem tranquilos. Fluxograma eu realmente indico que façam no site, que já faz fluxograma, mas se alguém quiser fazer na mão também não tem nenhum problema. Façam do jeito que vocês se sintam mais à vontade, seja no computador ou seja à mão. Tá? Fiquem tranquilos, enviem como vocês preferirem, mas enviem. Tá? E se alguém não fez ainda as atividades do começo da aula aqui, que a gente retomou, da atividade 1 e 2 que eu chamei, cara, pode enviar ainda, mas não demora muito. Tá? Envia, sei lá, no máximo até quarta-feira. Tá bom? Então, podemos fechar então? Essas atividades vão mandar até quando? Essas pode mandar até o começo da aula que vem. Então, até segunda-feira, às 7 horas. Uhum. As questões vão mandar no e-mail? Eu mando direitinho, eu coloco no AVA, tá? Para você responder, você tá falando? Aham, Pode mandar pelo e-mail também. Tá? Eu coloco lá, quando eu colocar as instruções direitinho no AVA, eu coloco o e-mail lá. Eu já tenho o e-mail agora da Anhanguera mesmo. Aí vocês podem continuar mandando no pessoal também, não tem problema. Ou no e-mail da Anhanguera, eu coloco direitinho para vocês lá. Tá bom? Uhum. Professor, eu também queria tirar uma dúvida, sim. Diga, pode falar. Então, infelizmente, eu entrei numa hora em que o senhor já havia dado início ao Sim. do algoritmo, então eu perdi algumas coisas. Sim. Aí eu queria saber, essa aula você vai mandar no AVA depois, ou infelizmente a gente vai ter que tirar as dúvidas à parte? Não, ela tá gravada. Eu só preciso ver como é que o programa faz o retorno para mim desse vídeo. Mas assim que o vídeo for processado, acho que demora talvez umas 2, 3 horas. Eu preciso subir ele para o YouTube. Como é a primeira vez que eu estou fazendo, ainda não sei como ele vai me retornar, tá? Mas eu gravei a aula inteira, tá? E vou colocar a aula no YouTube. Se você quiser tirar dúvida agora, cara, pode tirar, não tem problema nenhum. Eu volto, mesmo que eu já falei, tá? Eu volto e falo, não tem problema nenhum. Ah, entendi. Então, por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida. Se eu tiver, Ah, aí eu tá. mando no meu e-mail. Não, tranquilo. Mas a Agora, aula os vai estar lá exercícios... gravada direto, tá? Tá. Agora, os exercícios que você pediu pra gente fazer, como tarefa, até que dia a gente pode entregá-los pra você? Segunda-feira antes de começar a aula, sempre assim. Ah, entendi. Na segunda seguinte. Segunda antes de começar a aula. Certo. Muito obrigado, professor. Como a gente tá tendo que fazer alguma coisa meio adaptada, né? Os exercícios para casa, cara, vai ter que ser assim, não tem o que fazer. Tá? É como se você me entregasse na aula que vem, entendeu? O prazo permaneceria o mesmo. Entendi. Certo? Tudo bem. Então, Muito tá. obrigado, professor. Imagina, que isso. Até mais.